No final do jornal Primeira Hora, um ouvinte disse que Suzane von Richthofen, que vai fazer o curso de turismo, já teria emprego garantido. Eu não acredito nisso, não. Haja vista o que aconteceu com o goleiro Bruno Fernandes. Já estava tudo certo para ele ser contratado pelo Atlético Goianiense, mas a torcida do Atlético de Goiás repudiou e a diretoria foi obrigada a voltar atrás. O público não perdoa. A justiça, muitas vezes, sim, dá liberdade indevida a alguns criminosos, mas o público sempre cobra e não perdoa, e é isso que vai acontecer certamente com essas duas assassinas de uma família em São Bernardo do Campo, um assunto que desperta muitos comentários a respeito da punição da nossa legislação penal, né, Pedro Campos? Exatamente, Zé Paulo. Olha, já quero trazer para o nosso ouvinte, então, aqui, o que nós chamamos nos nossos destaques hoje, não tem mais saidinha temporária para bandido que está envolvido em crime hediondo com resultado morte. Esse crime de São Bernardo, sem sombra de dúvida, é um crime hediondo, repugnante e que tem resultado morte. Afinal de contas, pai, mãe e filho foram mortos e carbonizados pelas duas jovens aí e também com a ajuda de comparsas. Aliás, a polícia está investigando até a possibilidade de um sexto bandido envolvido nesse crime. Então não tem mais saidinha temporária, aquela saída Dia dos Pais, Dia das Mães, nesse caso não tem mais por previsão legal. A legislação brasileira é clara, expressa, não coloca dúvida a respeito disso. Legislação, repito, que foi alterada agora no mês de janeiro desse ano. E também a progressão de regime, do regime fechado para o regime semiaberto, no caso dessas duas jovens, ela só acontece depois do cumprimento de 50% da pena. É pouco ainda, é pouco. Concordo com o nosso ouvinte que já deve estar revoltado aí ao ouvir essa informação. Deveria ser 100% da pena, né? Em alguns casos até você não tem a possibilidade mais de sair da cadeia porque tem sujeitos que não são recuperáveis. A prisão perpétua é algo que, na minha opinião, deveria estar inserida numa discussão. Pena de morte é diferente, é mais polêmico, mas a prisão perpétua deveria estar incluída na nossa discussão, viu, Cláudio? Pedro, eu não seria tão crente não, viu, na justiça. É, né? O que diz a lei, ué. É o que diz a lei, mas a gente sabe como é que a justiça age, né? O juiz se eu sou juiz de execuções penais, não há força humana que me faça assinar uma autorização para que a Suzane von Richthofen ganhe uma saidinha para cumprir, para comemorar Dia dos Pais ou Dia das Mães. Não haveria força humana que fizesse isso. A questão não é de lei, é de interpretação da justiça. Esses caras vão sim, prevalece em grande parte da justiça brasileira o entendimento do direito penal mínimo, que é dificultar o máximo possível que as pessoas sejam presas, aquelas poucas que a sociedade consegue prender, fiquem o menor tempo possível na cadeia. Mas, isso, Cláudio, agora vou ler para você o artigo 2 aqui do Código, do seu artigo 122 da LEP. Não terá direito à saída temporária aquele que se refere a esse artigo, condenado, que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Não tem discussão sobre esse artigo, não tem brecha para esse artigo, está escrito aqui. Isso aqui que eu acabei de ler é o que está na legislação que foi aprovada no pacote anticrime, sancionada pelo presidente da República, que entrou em vigor no dia 24. Não tem a possibilidade de elas saírem da cadeia. Eu de fato, assim, vamos esperar que eles cumpram a lei. A legislação brasileira sempre foi uma legislação rigorosa, mas eles inventaram tanta coisa, né? Um sexto da pena, bom comportamento, como se o bom comportamento não fosse uma condição exigida de qualquer cidadão. O sujeito que está preso por qualquer crime, o bom comportamento é obrigação dele, não pode haver prêmio para bom comportamento. Bom comportamento é obrigação de qualquer um de nós, em qualquer tipo de... onde quer que estejamos, na escola, no trabalho, na rua, em casa, na cadeia, onde for. É uma condição da sociedade civilizada. Mas no Brasil não, inventaram isso para soltar os caras. No Brasil inventaram um negócio que beneficiou agora Jardel Vieira Lima, né? Que o cara faz lá o cursinho de pedreiro. Acha mesmo que o Jardel Vieira Lima tem interesse de, saindo da cadeia, virar pedreiro? Pois é, ele fez um curso de pedreiro e aquilo ali, até para ocupar o tempo dele lá na cadeia, e aquilo ali resultou em redução de pena.
fez vários cursos dessa natureza, que ele não tem, enfim, certamente não vai aplicar na sua vida, e, no entanto, são truques que a legislação, enfim, que a lei prevê, né? E que a execução penal se refestela nisso, adora esse tipo de coisa. Agora, é um curso muito suspeito esse aí, viu, Cláudio Humberto? Certamente ele vai construir paredes falsas para esconder o dinheiro. Pode ser, sim. Ele vai estar aprendendo por isso. Agora, eu gostaria de falar do juiz Rocha Matos. Poucos cumprem uma pena tão grande quanto ele, Pedro Campos. São 11 anos já preso, mais 4 em que ele está no Centro de Detenção Provisória aqui de Pinheiros. E agora ele obtém o benefício da semiaberta, que significa que pode sair para trabalhar. Onde será que vai trabalhar o Rocha Matos? E voltar para o presídio. Mas são 15 anos já de cadeia. Ele foi condenado a mais de 30, né? Então tá cumprindo uma parte da pena. E não matou ninguém, né, Pedro? Tem essa observação. Ele foi condenado por venda de sentenças. O que eu enfatizei aqui durante o pacote anticrime, viu, Thaís, Zé Paulo, Cláudio, ouvintes, é que para crimes graves há sim um avanço a ser comemorado. Está aquém do que a sociedade espera, do que grande parte da sociedade espera? Concordo, mas eu acho que foi um primeiro passo. Por isso que o meu otimismo aqui em relação à punição, né, para esse caso aqui de São Bernardo, que é um caso emblemático, e são casos que certamente nós vamos acompanhar o julgamento, vamos acompanhar a execução da pena. É um crime que chocou a sociedade, o Brasil inteiro está falando, né, sobre mais um episódio de uma filha envolvida na morte dos pais e do irmão nesse caso. Então, a legislação brasileira trouxe um avanço. O pacote anticrime pode ser criticado por muita coisa, mas nesse ponto da progressão de regime, houve sim um avanço e isso tem que ser destacado para a sociedade. O sujeito, a lei será cumprida, não há possibilidade de interpretação, o dispositivo está lá colocado. Hoje, é o que o Cláudio Humberto disse, fica muito mais na mão do juiz, né, do que numa determinação da nossa legislação. O juiz agora está amarrado, nesses casos importantes, a cumprir a lei. Não tem mais um sexto da pena. Para quem é primário e comete um crime bárbaro desse, né? E eu já acho que, nesse caso, se ser primário ou reincidente, pela gravidade do crime, pouco importa. Quem é primário vai ter que cumprir 50% da pena para progredir de regime e não tem direito a saidinhas temporárias durante o período do semiaberto, né? Então, se você for condenado a uma pena elevada, são várias mortes, aí são 3 mortes, né? A pena deve ser elevada com 50% da pena para você progredir, não é só a sem a quantidade, possibilidade, né, de você sair nessa saída, essa barbaridade, essa incoerência do sujeito participar da morte do pai e da mãe e sair na saidinha dos pais, das mães. Isso não vai acontecer nesse caso. Tomara. A legislação brasileira... Os juízes deveriam ter vergonha de fazer isso. Tô com o Cláudio Humberto. Tenha santa paciência. Mas eu também tô com vocês, só tô querendo explicar que a lei mudou agora, entendeu? Tem mais um elemento pra gente cobrar da justiça se isso não for feito. E como eu fiz questão de ler pra vocês aqui, é um dispositivo que é muito expresso. Pra mim não cabe interpretação nisso. Agora, Pedro, a qualificação do crime não tem agravante para a qualificação do crime? Não é só quando, por exemplo, elas mataram 3 pessoas, mas foi premeditado, foi com... tem a qualificação do crime também. De defesa da vítima, são todas qualificadoras. Isso vai aumentar a pena do crime, né? Elas vão ser condenadas a uma pena maior. Agora, isso que eu acho que é importante, não ter aquela sensação de impunidade, né? Que nós temos, por exemplo, no caso da Suzane. Noticiamos hoje aqui que ela está apta a frequentar um curso e estão tentando descobrir como que a faculdade vai aceitar. Imagina, você tá lá no grupo da Suzane von Richthofen no trabalho de faculdade. Você vai chamar ela para ir na sua casa para fazer o trabalho de faculdade? Você vai aceitar a Suzane entrando na sua casa, né? É uma pergunta que a legislação brasileira não consegue responder, né, Cláudio? Faz todo sentido, né? Essa assassina passou a vida na cadeia fazendo turismo na cidade de São Paulo, né? E arredores. O tempo todo, né? O tempo todo ela passeou na cidade às expensas da sociedade brasileira e graças aos favores da lei e dos juízes de execução penal nesse período. Essa mulher é um deboche permanente, é um deboche ambulante que se pratica contra a sociedade brasileira, pela justiça e também pelos legisladores que criaram esse conjunto aí de regras que favorece esse tipo de coisa. Não, e o agravante maior para esse crime do ABC é que mataram um adolescente aí de 15, 16 anos, o irmão, né?
para ela ser a única herdeira das propriedades da família. Quer dizer, o agravante maior ainda, né? Essa morte do irmão dela. É terrível, esse caso é terrível. Eu aposto aí numa pena maior de 100 anos de cadeia para esses envolvidos nesse caso aí. Para mim, o que mais choca, viu, Zé Paulo, é que a gente tem que falar o que aconteceu mesmo, porque a polícia já chegou até essa informação, né? Essa jovem levou esses bandidos para casa dela, eles planejaram o crime para ficar com o patrimônio da família, mas também tinham intenção de tirar a vida de todos ali por conta das circunstâncias e da maneira como a herança chegaria para ela. Também eles torturaram, né, o pai e o filho na presença ali da filha, que também estava... também tinha planejado, né, essa ação, que para mim torna ainda mais repugnante esse crime, essa ação toda. E depois disso, quando a mãe chegou em casa, eles ainda levaram a mãe no porta-mala do carro. A mãe, sabendo que o marido e o filho tinham sido mortos, já estavam num outro veículo. Ela foi espancada e morta pela namorada da filha, e depois eles colocaram os 3 corpos no carro e tacaram fogo no carro. Então não há mais requinte de crueldade do que esse enredo, e a polícia, ponto para a polícia de São Paulo, que em uma semana conseguiu esclarecer o crime, prender os executores, prender os mandantes, e também agora só está faltando chegar um 6º elemento que está sendo investigado. Uma investigação rápida, como tem de ser, a resposta para a sociedade, e agora mandar o caso para a justiça para aguardar a condenação dessa quadrilha.